Olá, seja bem-vinda como Me Tornei, eu sou Juliana Fonseca. Se você está querendo escolher uma profissão, se você está querendo fazer transição de carreira, ou se você simplesmente gosta de ouvir boas histórias, você chegou no lugar certo. Pega o cafezinho, a caneta e o papel e anota que lá vem boas histórias, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube e TikTok. Você vai acompanhar nossos podcasts completos no YouTube e no Spotify. E hoje nossa convidada lindíssima, Flavinha, seja bem-vinda como Me Tornei. Quero que você se apresente para o nosso público. Eu que agradeço o convite, tô honradíssima de estar aqui, né, eu adoro falar sobre carreira, digo sempre que não dá pra gente separar, né. Eu sou Flávia, eu sou consultora de carreira, eu atuo na área de quase 20 anos, e me vê assim com essa carinha, eu E comecei muito novinha, você cedo, começou na eu comecei maternidade, né, amiga? eu comecei com 18, meu primeiro emprego foi com 17 anos, com 18 para 19 eu já ingressei, eu fui promovida na empresa que eu trabalhava, então foi meu primeiro contato com gestão de pessoas. E a partir disso eu fui evoluindo e cá estou como consultora de carreira e eu sempre digo que o meu propósito de vida, né, é transformar a carreira. Então casou total com o nosso podcast, né, que a ideia aqui é justamente ajudar as pessoas a encontrarem suas carreiras, né. Então agora eu quero que Flavinha, pequenininha, ensino médio, o que é que você pensava em ser quando crescer? Então, né, eu pensava um monte de coisa, por incrível que pareça, eu fui uma criança e uma adolescente muito tímida, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de compartilhar aquilo que eu sempre me via, não tinha clareza do que era, mas eu sempre me via numa atividade profissional e que eu pudesse compartilhar com as pessoas que eu sabia. Eu era aquela adolescente, aquela criança que tinha algum colega com dificuldade, eu compartilhava, né, eu ajudava aquilo com sabia. Então, na minha cabeça não tinha nada estruturado, mas com certeza era algo voltado para o ensino, para o compartilhar de conhecimento. Então, na minha cabeça eu pensava: "Ai, será que eu vou ser professora?". Eu cheguei a cursar 2 semestres de jornalismo, a área de comunicação sempre foi uma área, com a qual eu me conectei muito, então assim, foi muito por aí, não foi nada planejado, né, eu sempre digo que, apesar de falar de planejamento de carreira, a minha carreira, Não até foi determinado planejado. período, não foi planejada, né. Foi quando eu entendi, né, qual era o meu real talento, foi quando eu coloquei ele a serviço do mundo, mas até chegar a esse momento foi um processo, não foi algo, assim, instantâneo nem rápido. Então você foi para a área do jornalismo, seu primeiro vestibular, digamos assim. Foi. Jornalismo, eu fiz 2 semestres de jornalismo e aí não me identifiquei, e entendi que eu ficava pensando: "Não, eu quero não me via, eh, na linha de frente, né, num telejornal, apresentando um programa, eu me via nos bastidores, né, trabalhando na redação e tudo mais". E aí depois eu tranquei a faculdade, fiquei mais ou menos um ano e meio sem estudar, e aí fiz um semestre de pedagogia, né, também não me conectei, não fez sentido para mim, até que eu entrei numa empresa, né, e a partir disso eu tive contato com a área de recursos humanos e me apaixonei. E aí foi quando eu entendi que ali era o meu propósito de carreira, e aí eu me especializei, fiz a faculdade, de RH Calma, calma, calma. e cheguei lá. Você entrou nessa empresa como estagiária? Não, eu nunca fiz estágio, Mesmo? meu primeira atividade profissional foi como operadora de telemarketing, eu tinha 18 anos, foi meu primeiro emprego. E ali foi muito interessante, porque trabalhar como operadora de telemarketing potencializou talentos que eu não sabia que eram conscientes, como o talento da comunicação, por exemplo, Hum. né. Eu trabalhava na área de vendas, então você tinha que ter um poder de persuasão, de convencimento, né, muito grandes para falar com o cliente, né. Eu trabalhava na área de vendas, então era uma operação extremamente agressiva no sentido de metas, né, de objetivos, né, era extremamente competitivo. E meu primeiro emprego, eu muito jovem, né, com 18 18 anos. anos, com toda aquela ingenuidade, pureza comuns da idade, né, Com essa vozinha. pois é, desde sempre. E aí, então eu entendi, né, eu fiz toda a parte de treinamento, fiz o processo seletivo, fiz o treinamento e me destaquei. Eu me lembro que o primeiro mês, né, de trabalho, quando eu era operadora de telemarketing, eu recebi uma premiação por destaque e eu fiquei super encantada, porque aquilo Massa. pra mim não era inimaginável. Eu estava ali apenas para ter uma experiência profissional, né, e assim, me descobrir ali,
com o talento da comunicação e ver esse talento ser potencializado foi uma coisa para mim muito significativa. Então, ali deu um start. Eu falei, opa, me encontrei, né? Então, assim, a comunicação foi um talento que foi potencializado nessa experiência. E aí depois você disse que foi para a área do RH, ainda na empresa de telemarketing ou já foi em Sim. outra? Na verdade, eu fui promovida supervisora, então a gente tinha uma parceria com o time do RH, então eu participava de processo seletivo, participava de integração, que era receber novos colaboradores, né? Eu participava de treinamentos também. Então, eu falei, isso aqui eu gosto mais, né? Eu sinto mais satisfação nesses momentos do que nas demais atividades do dia a dia. Então, para mim, eu me sentia muito mais satisfeita quando eu participava de um processo seletivo, quando eu participava de uma integração, quando Sim. eu participava de um treinamento, aquilo me dava muito mais sensação de satisfação do que quando eu estava fazendo outras tarefas administrativas, por exemplo. Então, a partir disso, foi que eu tive meu primeiro contato com RH, e aí depois eu vivi outras experiências, até quando de fato eu migrei para a área de RH, isso tem mais ou menos uns 12 anos. Foi quando eu migrei mesmo para a área de RH, só atuando na área de recursos humanos. Então, e aí eu passei por todos os subsistemas de RH, né? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, consultoria de RH. Então, todo esse processo, né, ele se deu de uma etapa que foi a descoberta do meu dom, do meu talento, né? Aquilo que fez sentido para mim. Então, me conectar com. Eu sempre falo que é muito importante a gente se perceber, né? Então, quando eu me percebi, né, que no treinamento, no recrutamento e seleção, né, fazendo um feedback, uma orientação profissional, eu me sentia muito, desculpa, me sentia muito mais plena, né, e muito mais feliz e Hum. satisfeita do que fazendo qualquer outra coisa. Eu falei, é esse caminho que eu quero seguir. É claro que eu não estou romantizando a atividade profissional, né? Eu sempre falo que tem dias que eu também não quero trabalhar, tem dias que eu tô de saco cheio do meu trabalho, isso é Sim. normal. A gente não pode romantizar e dizer que é tudo mil maravilhas, Todo porque dia vai ser uma não é primavera, assim. não. Eu digo que eu busco ser feliz todos os dias, não o dia todo, né, porque durante o seu dia, você vai ter diversas situações que vão te deixar estressados, tristes, né, que você vai ficar cansado, você vai ficar desmotivado, mas o saldo do dia, ele precisa ser positivo para fazer sentido. Então, não dá pra gente ser feliz o dia todo, mas a gente precisa buscar ser feliz todos os dias, né, fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente é bem remunerado por isso. Eu sou uma defensora de você fazer aquilo que gosta e ser bem remunerado por isso, porque eu acredito que isso é possível, né. Então, não dá para você fazer aquilo que gosta e trabalhar por amor, pura e simplesmente, sem a remuneração. Eu acho que a gente precisa entender que é possível a gente ter as 2 coisas, né. Sim. Eu sou alguém que acredito no isso e aquilo, e não no isso ou aquilo. Então eu acredito que a gente pode ser feliz na carreira, sendo bem remunerado por isso. Então, eu sou alguém que defendo essa ideia. Maravilha. E os cursos, Flávia, que você precisou fazer, que você disse que fez alguns cursos na área. Para quem está querendo entrar nessa área, quais cursos você aconselha, o que você fez? Olha, primeiro é importante, eu sempre digo que existe uma competência socioemocional que é muito valorizada no mercado, que é o lifelong learning, né, que é a aprendizagem continuada. Então a gente está sempre aprendendo, né? Principalmente a área de desenvolvimento humano, RH, sempre surgem, né, novos assessment, novas tecnologias. A tecnologia, ela é cada vez mais aliada das atividades profissionais e do RH não é diferente. Então, o profissional antenado, ele tem que estar sempre estudando. É claro que isso não quer dizer que você vai sair como um louco exacerbado, estudando desesperadamente, não. Você precisa encontrar o seu caminho, né. Hoje o mercado ele valoriza muito mais profissionais especialistas do que generalistas. Então, eu fiz a graduação, né, em RH, depois eu fiz uma especialização em psicologia organizacional. Por quê? Eu queria uma atuação voltada para o organizacional, né, entender o comportamento humano, entender, né, a preparação do candidato para um processo seletivo e me tornar uma especialista em recrutamento e seleção. A princípio, esse era o meu foco. Então, eu busquei formações nisso. Então, eu fiz formação na lista de perfil comportamental, diversos perfis, então, DISC, PDA, CEVAT. É. Pra mim você tá falando inglês Então, aí. vamos lá. Quando a gente Hum. faz avaliação de perfil comportamental, isso é um assessment que é uma avaliação muito importante para você entender o perfil do candidato. Então, por exemplo, a empresa, quando ela abre uma vaga, ela quer entender o que aquela pessoa ela vai fazer, em termos técnicos e comportamentais. Então, Sim. para uma pessoa ser um operador de telemarketing, ela tem que ter, tecnicamente, conhecimento em informática,
né. E no sentido comportamental, ela tem que Sim, ter sim. habilidades de comunicação, por exemplo. Então, quando a Hum. gente faz a descrição da vaga, você precisa entender o que é que aquela pessoa ela vai fazer do ponto de vista técnico e do ponto de vista comportamental, o que é que ela precisa ter para realizar aquela atividade, ponto. Quando você é uma analista de perfil comportamental, você consegue, a partir de uma avaliação, entender o perfil daquela pessoa. Tá, então isso é muito importante, por exemplo, essa pessoa ela é mais comunicadora, ela é mais analítica, né, ela é mais voltada, por exemplo, para normas e procedimentos, então é muito importante você ter, por exemplo, eu defendo essa formação, porque isso te dá um subsídio maior para você ser mais assertivo na escolha de um candidato, por exemplo, para a área de recrutamento e seleção, né. Mas às vezes a empresa acha que quer uma coisa e na verdade ela quer outra. Depende, né. E, na verdade, assim, não é a empresa é apenas um CNPJ, né. Às vezes, a falha do processo seletivo, ela está, na incongruência entre aquilo que o gestor pede e a forma como o processo seletivo ele é realizado. Então, como é que funciona o processo seletivo? Primeiro o gestor ele vai abrir a vaga, ele vai dizer assim: "Olha, eu preciso de um auxiliar administrativo". Tá bom, a diretoria da empresa vai dizer: "Está validado, eu autorizo você contratar". A partir disso, o RH, as pessoas, precisam entender que o RH, ele faz o processo burocrático, mas muitas vezes não é o RH quem decide, né. Muitas vezes quem decide é o RH e o gestor da área. Então, o RH ele diz assim: "Gestor, qual é o perfil que você quer? Quais são as competências e habilidades necessárias para essa vaga? Você quer uma pessoa com ensino superior, com experiência? Quanto tempo de experiência? Você quer um auxiliar, um analista, né, um Não é uma assistente?" forminha, Não né. é uma forminha, isso depende muito do perfil da empresa, do tamanho da empresa, do perfil da vaga, né. Depende, por exemplo, se é uma área que já existe, ela está estruturada, então essa pessoa que chegar, ela vai chegar e ela vai ter um acompanhamento de uma área, né, de pessoas que já estão ali atuando, então depende, não existe uma fórmula, eh pronta, né. O que existe é um alinhamento entre o gestor da área e o RH. Então, tá, o gestor da área vai dizer: "Olha, eu quero tal perfil de tal candidato, desse jeito", e o RH vai tentar buscar o perfil solicitado pelo gestor. Claro que tenha uma coerência, né, porque às vezes também existe uma incoerência, às vezes existe, aquele perfil supervalorizado que de um candidato que é surreal, que não existe. Então tem que existir aí um equilíbrio, uma coerência. Eu tô falando porque, assim, quando eu fui entrar na empresa na época, e aí o gestor disse que queria uma pessoa que fosse, esqueci como é que chama, pra frente, né, que resolvesse os problemas, Enrolada. desenrolada. Uhum. E eu sou essa pessoa desenrolada. Quando chegou lá na real, ele não deixava eu fazer nada, não deixava eu tomar atitude nenhuma, sabe, ele queria Ele te controlar tudo. castrava. Então ele achava que queria uma coisa, ele me disse isso na entrevista, e quando chegou na real, era totalmente o oposto. Por isso que eu tô perguntando para você, né, essa E esse questão. isso é importante, porque o papel do RH nesse processo é super importante, até para alinhar as expectativas com o gestor. Porque o Sim. entendimento do que é proatividade é Isso, diferente, proativo. né, é diferente. Então, o que é Hum. proativo? Isso é um entendimento dessa palavra, por assim dizer, ela pode variar, Eu então acho que ele acreditava que proativo é alguém pegar um cafezinho para ele sem pode ele ser pedir. E eu fiquei muito super provavelmente. frustrada, né, nesse então, Flavinha, eu quero que agora você me passe, né, então, eu acredito que o curso para você foi mais importante, além do RH. Quantos anos são o curso de RH? Depende, normalmente 2 anos e meio, 2 anos. Por esse curso de psicologia, né, atrelado, acho que abriu mente, né. Foi fundamental a especialização, eu fiz 1 ano e meio de especialização em psicologia organizacional, e foi fundamental porque ali você aprende ferramentas técnicas, né, e também na prática, né, de como é que funciona um ambiente organizacional, desde a estruturação de um RH, né, a consultoria de RH, a parte do recrutamento e seleção, do treinamento e desenvolvimento, porque o RH ele é uma área meio, ele é uma área de apoio de qualquer empresa. Nenhuma empresa ela existe sem o RH, né. Ela É pode existir verdade. marketing, ela O pode último existir a sair é o chefe do RH, né. não existe uma empresa sem recursos, né. Ela pode ter apenas uma pessoa da área, mas tem que ter uma pessoa. Então, é fundamental. Mas, assim, óbvio que paralelo a isso eu fiz vários outros cursos e também outras especializações. Eu fiz uma especialização em educação digital, porque foi uma especialização muito importante quando eu migrei para a área de treinamento e né. Então, Conheci essa especialização, não. em educação digital eu fiz na UNEB, né, recentemente, então fiz uma especialização, estou fazendo outra em diversidade e inclusão, mas essa eu estou fazendo
voltada para as organizações. Eu fiz diversidade e inclusão de maneira geral e agora eu estou fazendo diversidade e inclusão voltada para as organizações, porque é uma pauta muito Sim, importante, né? Então, eu, obviamente, enquanto uma mulher preta, né, eu preciso cada vez mais entender como é que funciona e mais do que isso, como uma pessoa de desenvolvimento humano, também é meu papel direcionar sim. outras pessoas, né? Como agir em determinadas situações, entender e defender a diversidade nas organizações. Então, Perfeito. por isso eu busquei essa especialização. E quando é que Flavinha saiu do CLT e passou pra consultoria? Quando é que deu esse estalo, Na assim? verdade, hoje eu trabalho, Ah, você ainda formalmente e eu empreendo, então eu ainda tenho essa jornada dupla. Mas eu posso dizer para você que a virada de chave para mim foi a pandemia, né, pra muita pra gente, mu né, né? 2020, para ser mais precisa, abril de 2020 foi quando eu entendi realmente que dava para porque até então eu empreendo há 11 anos. Né, mas sempre foi algo muito esporádico. Eu era convidada para conduzir um processo seletivo para uma empresa, eu era convidada para fazer uma RH, para dar um treinamento. Então era uma coisa que acontecia uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, e nunca foi Sim, meu propósito fazer disso a minha renda principal. Sempre foi uma renda extra, uma renda de apoio, né. sim. Hoje o meu objetivo é fazer com que a minha consultoria ela seja a minha renda principal. Então é viver, né, então é fazer com que a minha carreira, ela seja, né, através da minha consultoria. Então, não é um processo fácil, eu sempre falo que empreender, como mulher, né, como uma mulher negra, não é fácil, né, principalmente se a gente pensar que dentro desse negócio, você tem diversas outras pessoas também fazendo o mesmo trabalho, então a gente tem muitos pares nesse sentido. Então você precisa ter um diferencial, você precisa as pessoas, precisam enxergar em você uma autoridade para que você realmente inspire confiança, né, nela, investir o dinheiro dela em fazer uma mentoria, uma consultoria de carreira pra você, e entender o que é aquilo que você vai entregar para ela, né, porque muitas vezes é muito subjetivo, né, o que a gente entrega para o cliente, ele não consegue mensurar, é intangível, ele não consegue mensurar de uma forma direta. Ele só vai ver daqui a algum tempo, né, Sim. o resultado daquilo ali. O resultado ele pode ser imediato ou não, depende de uma série de fatores. Por exemplo, hoje eu recebi um depoimento de um cliente que depois de fazer uma mentoria comigo, 30 dias depois ele conseguiu ser recolocado na vaga que ele Uhum. queria, né. Mas isso depende de uma série de coisas, né. Depende de aplicar as técnicas e estratégias que são ensinadas na mentoria. Dá uma dica aí, Flávia, pra Várias, eu posso dar. gente. Vamos lá, eu sempre digo que o grande segredo de sucesso numa entrevista é uma história bem contada. Você precisa ser dono da sua narrativa, né? Porque, por exemplo, muita gente se sente inseguro. O processo de entrevista, só para você entender, é a etapa que mais elimina candidato. Porque é a etapa que as pessoas ficam mais tensas. Quando, na verdade, ali é um momento de você dominar a narrativa. Você Porque vender seu o peixe, né. recrutador ele não te conhece, né, ele conhece parte da sua história de acordo com o currículo que ele está vendo ali. Mas a narrativa, a forma de contar, o contexto, a história, você que domina. Então, quando você consegue construir uma narrativa convincente, isso fica mais fácil para poder o recrutador se encantar por você. O grande segredo é você conseguir construir essa narrativa, porque para construir essa narrativa, você precisa ter uma coisinha chamada autoconhecimento. Saber falar sobre você, saber contar a sua história, né? Se apropriar da sua trajetória profissional. Então, é nesse momento que às vezes alguns profissionais se perdem. Então, E algumas você dicas. ajuda nisso, é Com isso? certeza, né. Que bom. Entre várias outras coisas, existe um processo dentro da mentoria, em que é uma preparação para a entrevista. Então, ali e não é a preparação para a entrevista pura e simples como um ensaio, mas é importante, a construção da narrativa, né, é você entender, né, quem é você? Qual é a sua história? O que te trouxe até aqui? E mais do que isso, onde você quer chegar? Né? Porque no processo de recolocação, os profissionais, principalmente quando eles estão insatisfeitos com a empresa atual ou quando eles querem um novo emprego ou estão desempregados, eles pensam apenas na recolocação. Mas no processo, Sim. não, ele não é pensado. Então, por exemplo, o que que você vai fazer quando você conseguir o seu emprego? Você quer ser promovido? Em quanto tempo? O que é que você precisa, em termos de habilidades e competências, desenvolver para alcançar "Ah, eu esse só quero objetivo? entrar, Flávia, Só quero. só quero voltar". Entende? E aí o que que acontece? O ciclo se repete, porque ele consegue a recolocação, mas não é aquela vaga que ele quer, não é aquele tipo de empresa que ele quer. E aí a insatisfação chega porque a vida útil, ela é muito curta, né? A gente
fica insatisfeito rápido quando não é aquilo que a gente quer. Então, existe aquele momento de euforia, mas quando a euforia passa, vem a desmotivação. Então, para você minimizar isso, é preciso ser assertivo, né? Então, muitas vezes eu sempre falo, não é quantidade de entrevistas que vai te trazer recolocação. É a entrevista certa para a empresa que você quer, para a vaga que faz sentido para você. Não é quantidade. Então, primeiro, qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar? Você quer trabalhar remoto, híbrido, presencial? Isso aqui é importante. E aí você já vai começar a fazer um funil, né? Que tipo de empresa você quer? Você quer indústria? Você quer comércio? Né? A área da saúde? Né? Então, é preciso, inclusive, fazer uma lista das empresas que você quer trabalhar. Eu ensino muito isso aos meus mentorados, isso funciona. Quando você faz uma lista das empresas que você quer trabalhar, você consegue canalizar suas energias e usar todas as estratégias e técnicas para você conseguir a vaga que você quer. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, quem contrata o candidato não é a empresa, é você que escolhe a empresa para trabalhar. É você que leva o currículo, é você que participa do processo seletivo, é você que assina o contrato. A empresa, ela é um mediador nesse processo. Se você for o candidato que seja mais aderente àquela vaga, ela vai lhe contratar. Mas no final das contas, a escolha é sua. Então é importante que o profissional ele se aproprie disso, porque está nas mãos dele esse processo, né? A carreira, ela precisa ser gerenciada pelo profissional e não pela empresa. Bora. Quero mais dicas, mais dicas. O que mais? O que é que você quer saber? Me Eu diga. eu sou química, então digamos que agora eu tô dando aula, mas eu queira voltar para a indústria. E aí, o que é que eu faço? O primeiro passo, Primeiro, você já trabalhou na indústria em algum momento? Quando você 7 fala anos. voltar, é porque você já Eu trabalhou. saí na pandemia, porque eu tinha um filho pequeno e ele estava na creche, a creche fechou. Uhum. Aí nesse períodozinho eu fazia cosmético natural, fui vender sabonete, fui virar empreendedora, engravidei de novo. É, A aí pandemia engravidou muita gente, né? estudei para um concurso, passei. Mas vai que eu não tivesse passado e agora que está voltando a industrialização, eu queira voltar. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você precisa fazer é acionar os seus contatos, né. Quem Ah, são as pessoas que você conhece, que você tem uma relação, né, da época em que você trabalhava lá, né, porque network, ele é poderosíssimo no processo de recolocação, né. É aquela coisa, você precisa ser indicável. Um profissional, ele precisa ser lembrado. Então, assim, se você é uma pessoa que é lembrada, quando tiver qualquer oportunidade, o recrutador vai dizer: não, espera aí, tem fulano de tal, tem Flávia, deixa eu ver se ela tá trabalhando aqui. Funciona muito. Então, LinkedIn. LinkedIn, é importante que você acione os seus contatos. Segundo ponto, você quer voltar para quê? Para que atividade, né? Você quer voltar para fazer aquilo que você fazia antes de você sair, há 7 anos atrás? Você quer dar um outro passo? Então, voltar para a indústria é muito vago. Você quer voltar para onde? Qual é a vaga? Qual é? Ah, tá, você é química, mas você quer fazer o que especificamente? Então, assim, você tem clareza disso? Isso é importante que você defina, né? Agora eu vou agora outra persona. Sou professora em ensino superior e eu tenho muitos aluninhos. Aham. Aí meus aluninhos estão querendo o primeiro emprego. E aí, qual é o primeiro passo para eles que não têm ainda os contatinhos? Aí, empresas de estágio, não tem jeito, né. Então, as universidades, de maneira geral, quase todas têm um núcleo de carreira. Quase todas as universidades, elas têm um núcleo de carreira. E aí é muito importante que o aluno, ele tenha uma conexão com o núcleo de carreira da universidade. Porque muitas empresas têm parcerias com as universidades para o encaminhamento de estudantes para estágio. Então, assim, essa geração é uma geração que é muito imediatista, né. Ô geraçãozinha, É viu? uma geração muito imediatista, então é uma geração que muitas vezes não quer passar pelo estágio, ele já quer ser efetivado, Já quer ganhar uma já quer chegar fortuna. ganhando bem, né. E não há problema nenhum nisso, mas em alguns momentos é importante você respeitar o processo, né. O processo de estágio ele é importante. Hoje, por exemplo, muitas pessoas não ficam mais 2 anos em estágio, ficam 6 meses, ficam 1 ano. Porque essa geração ela é mais imediata e não tem problema. Se você conseguir ter uma bagagem de 6 meses que te dê uma clareza do caminho que você quer seguir, o problema não é o tempo que você vai passar no estágio, mas é importante viver essa experiência, né. É claro que a gente vive um momento em que cada vez mais pessoas não querem trabalhar nos moldes formais.
ser, né, nos moldes que a gente conhece da minha geração, por exemplo, né. Então, é uma geração que já entende o empreender como uma possibilidade, né, e que já entende o universo virtual também como uma possibilidade, né, o empreender virtualmente falando. Então, tem uma gama de possibilidades, mas é importante, antes de qualquer coisa, o profissional, o aluno, né, ele perceber qual o principal talento, né. E o que é talento? Talento é tudo aquilo que você faz de uma forma simples, sem ser pesado. Tudo aquilo que você faz com simplicidade, que é confortável para você, aquilo que não te traz um desconforto, que muita gente diz assim: "Poxa, eu queria ser igual a Flávia", né. Isso é talento. É aquilo que a gente faz com naturalidade, Sim. né. Então, qual é o seu talento? Você tem talento para exatas, para humanas? Comunicação é um talento seu? Como é que você pode potencializar esse talento buscando um caminho de carreira nesse sentido, né? Não existem fórmulas prontas. A nossa carreira, ela não é estática. A gente vai estar sempre moldando, seguindo novos caminhos, buscando outras possibilidades. E é importante entender que às vezes você começa num caminho e termina em outro. Então, não precisa ter essa rigidez, Sim. né, de achar que a gente vai começar de um jeito e vai terminar desse mesmo jeito. Dizem que o futuro, né, é esse, né, você não vai ter mais uma profissão de 30, 40 anos, né. Exatamente. Vai ter que mudar 2, 3 ao longo da sua vida, né. E isso sem jogar no lixo a sua trajetória. Hum. Você vai aproveitar tudo o que você aprendeu. Você vai aproveitar tudo que você, conheceu, tudo que você experimentou ao longo da sua trajetória. Você não vai jogar no lixo. Agora, é claro que cada vez menos comum você ter pessoas com 10, 15, 20 anos de empresa, né. As pessoas estão mudando muito, porque é isso, hoje a gente fala, em qualidade de vida, hoje a gente fala em ESG, então assim, hoje a gente fala de diversidade, então são valores muito importantes para essa geração e que as empresas estão inclusive compreendendo isso. Então, cada vez mais as empresas elas falam, no cuidado com o meio ambiente, na atenção à diversidade, né, fala, por exemplo, do etarismo. Hoje você tem mais vagas para 50 mais, para pessoas com deficiência, né, para mulheres, então pessoas trans. Então, cada vez mais essa geração ela está, entre aspas, forçando a empresa também a se reinventar, porque senão vai chegar um momento que a empresa ela não vai ter mais quem contratar, né. Então, assim, é importante também esse movimento que está acontecendo. Essa geração, a sociedade, ela também está fazendo esse movimento inverso. As empresas elas estão precisando se reinventar para poder abraçar essa nova geração. E desses seus mentorados, Flávia, tem algumas histórias engraçadas, diferentes? Essa geraçãozinha aí, só Jesus na causa, né? Olha, engraçada, diferente. Nossa, deixa eu Deixa eu cá pensar aqui. Flávia, eu quero ser jogador de futebol, mas o menino não sabe chutar a bola para lugar nenhum, né? Não, não, nesse nível Nesse não, nível. mas eu já tive pessoas, assim, muito diferentes, né. Eu tive uma mentorada que ela era psicóloga e ela estava migrando para a área de marketing, nada a Uhum. ver, né. E aí a gente entendeu que não era nada a ver, né, tinha conexões, né, e aí ela acabou aproveitando toda a formação que ela tinha em Sim, marketing e em psicologia psicologia. e usando para o Às marketing. vezes Então ela tem fez muita história. achando que era uma coisa, né, ou então porque alguém incentivou a fazer aquele curso de psicologia, Sim, sim, sim. e aí depois realmente é como você fala: "Não quero, não é o meu dom", né. Imagina você passar o dia inteiro ouvindo problema de gente, né, não é Exatamente. meu dom. Você sabe que eu já atendi muitos clientes que faziam escolhas de carreira influenciado pelos pais, Sim. né. Então, depois que terminava a faculdade, entendia que não era aquilo que queria, né. Eu já fiz mentoria com nutricionista desse jeito, com pedagoga desse jeito, com advogado desse jeito, que era muito mais uma formação familiar, né, o gosto do pai ou da mãe, né, e não tinha nenhuma relação com aquilo que ela queria. Eu fiz uma mentoria uma vez com uma engenheira e ela é extremamente frustrada, né, porque ela fez engenharia por influência da família, do pai especificamente. Sim. E não era algo que ela queria fazer, né. E ela disse que no segundo ano de graduação ela já entendia que não era aquilo, mas ela não tinha coragem de seguir esse caminho. Quando ela fez a mentoria comigo, uma das coisas muito importantes que a gente discutiu foi: você não vai jogar no lixo a sua formação, a menos que conscientemente você queira fazer uma nova formação. Mas você pode seguir um caminho que não seja necessariamente a engenharia, Sim. mas que você aproveite E ela chegou a se aquilo. formar? Ela terminou a faculdade, se Sim. formou, né, ela se formou em engenharia civil
E hoje ela não mora mais em Salvador, hoje ela está em São Paulo. Ela passou em um processo seletivo que ela queria muito, uma empresa grande em São Paulo, trabalhando numa área administrativa que ela queria, que não tinha nada a ver diretamente com a engenharia, mas que ela conseguiu aproveitar, né, Sim. possibilidades que ela tinha vivenciado ali na graduação. Então, é isso, né? Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de carreira, né? O mundo, ele é muito grande, existem muitas possibilidades. A gente não precisa estar fechado, né? Não precisa ser essa coisa estática, né? Certinha. Tem muita coisa boa pra gente viver na nossa carreira. Massa. E os próximos projetos, Flavinha? Olha, eu tenho um projeto, inclusive, que inicia dia 16 de abril, que é uma mentoria em grupo, que eu tô lançando. Massa. É uma mentoria em grupo. Presencial ou vai ser É uma online? mentoria online, né? É uma mentoria online. Tem gente de Dá várias para partes do fazer do mundo Brasil, do mundo inteiro. inteiro, exatamente. E é uma mentoria voltada para o desenvolvimento pessoal. Então, eu trabalho fortemente o autoconhecimento, porque eu sempre falo, mais do que simplesmente você querer um emprego, você precisa entender o que que você quer enquanto pessoa, né? Qual o seu propósito de vida e carreira, né? O que que você quer? Quais são as suas potências? Quais são os seus principais talentos, né? Qual é a sua trajetória profissional que você quer ressignificar? Porque às vezes o profissional, ele sofre alguns traumas durante a sua jornada profissional e que ele está exausto, está cansado. E aí isso mexe diretamente com a estima do profissional. Ele já não se acha tão bom assim, ele começa a se questionar quanto às suas capacitações, né? Enquanto à sua capacidade de execução, né? E ele começa a achar, às vezes essa fragilidade faz com que o profissional ele pense que ele não é tão bom assim, quando na verdade é apenas um momento de fragilidade. Então, o início da mentoria são 5 encontros, né? Mas os 2 primeiros, eles são dedicados exclusivamente ao autoconhecimento. Então a gente trabalha ferramentas de autoconhecimento para potencializar os talentos, para entender os pontos fortes, para entender os pontos fracos e como minimizá-los. Porque não é sobre você não ter pontos de melhoria, mas Sim. como minimizá-los, como eles podem não te atrapalhar, né? Ponto de melhoria que você fala é problema mesmo. São aquelas características que às vezes atrapalham a Aqueles gente. defeitos que a mãe diz, a esposa fala, todo mundo fala que você diz que não Pois tem. é, e que às vezes atrapalham a sua jornada profissional. Mas você, aqui a ideia é não se Sim. concentrar nos seus pontos de melhoria, né? Mas é você minimizá-los, é potencializar os seus pontos fortes. É justamente essa jornada que é essa mentoria que ela inicia dia 16 de abril. Ai, adorei. Agora, como é que eu faço para entrar em contato contigo, para Ó, fazer essa mentoria aí? Ou para maravilha. tirar dúvidas, ó, Flavinha, chegar no DM, faz aquela, né, Meu consultoria Instagram, meu básica. Instagram é flaviasilva.carreira, então Pronto, vou é, deixar aqui no vídeo, gente, vou deixar também na descrição, né. isso, tem muita coisa, tem muito conteúdo no meu Instagram, tem mais de 1000 publicações, todas voltadas para carreira, então tem muita coisa de graça, tem muita live que eu gravei que tá ali, tem meu canal no YouTube também, que é Flávia Silva Carreira, também tem muitas aulas que eu gravei, que estão disponíveis lá, então assim, tem muito conteúdo, tem muito repertório, que qualquer pessoa que quer se desenvolver E para pode fazer o curso, pegar. É só me acessar no ó, Instagram, vai lá na minha bio, clica na mentoria e vai ter contato direto comigo para poder fazer a inscrição. que massa. Aí eu posso botar no cartão, como é que funciona? Você pode dividir em 12 vezes. Essa mentoria Ah, porque eu tô digamos que eu esteja desempregado, né. pode dividir Eu em quero 12 dividir para vezes. Pode. poder pagar no segundo mês, já começar Exatamente. Você vai fazer a um ter retorno. investimento e que vai pagar no seu próximo emprego. Ô glória! É isso aí. O que é que você diz aqui agora para quem está começando, tanto na carreira, porque aqui eu trago muito para o pessoal que quer uma nova carreira, né, Uhum. ou uma nova atividade. Então, o que é que você diz para esse pessoal que está começando em uma nova carreira, em uma nova atividade, aquele conselhão, assim, de mãe, assim, que você falaria para um filho, para uma filha? Olha, eu vou dizer para você o que eu gostaria que tivessem dito para mim, né? Procure orientação, né? Porque às vezes quando a gente está nesse momento, a gente quer resolver tudo sozinho. E muitas vezes é importante a gente entender que a gente precisa de orientação, a gente precisa de ajuda. Então, por exemplo, se você quer empreender dentro das suas atuais condições, quem você pode acessar? E não precisa necessariamente ser uma mentoria paga, tem muito conteúdo gratuito.
no YouTube, no Instagram, tem muitos cursos para empreender de forma gratuita. Então, assim, é importante o profissional entender que ele precisa de ajuda, né? Que muitas vezes ele não vai conseguir sozinho, né? E também é importante ele entender qual é o nicho que ele quer atuar, né? O que que ele precisa em termos de ferramentas para ele conquistar esse objetivo. Também é muito importante ele ter um planejamento estratégico, né? Então, assim, Ai, Flávia, mas é tão difícil isso. não é não, né? É Não, sentar a bunda na cadeira e é, fazer isso? exatamente. É você entender, por exemplo, existe esse imediatismo. Às vezes as pessoas que querem empreender acham que vão começar a ganhar dinheiro em pouquíssimo tempo. Acontece, mas não é a regra. Né? Você tem aí um tempo mínimo para que aquele investimento que você faça ele comece a dar retorno. E é importante você ter esse fôlego. Por exemplo, as pessoas que querem empreender, que estão trabalhando, um conselho que eu dou, todos os especialistas falam. Tente conseguir 6 meses de remuneração. Guarde durante 6 meses a remuneração média que você precisa para sobreviver. Então, por exemplo, se você vive hoje com R$ 3.000 por mês, multiplique esses 3 por 6. Você vai ter R$ 18.000, né? 18.000. Isso. Você vai ter R$ 18.000. Então, com R$ 18.000, que é a garantia durante 6 meses de uma remuneração mínima, você começa a planejar a sua transição. Porque as pessoas querem fazer essa transição De qualquer sem jeito. ter reserva financeira. E aí o que que acontece? Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Empréstimo. Você tem que ter uma reserva financeira. E aqui eu falei, pode ser 2.000, pode ser 1.000. É aquilo, o mínimo aceitável para você conseguir viver minimamente, né? Então, assim, se você conseguir ter essa reserva financeira durante 6 meses, você vai conseguir planejar de uma forma mais estruturada e com menos dor de cabeça. Porque muitas vezes esse processo de empreender ele dá errado para muitas pessoas porque não existe uma reserva financeira. Então, Exato. né, as pessoas acabam se perdendo, né? E aí coloca no negócio ou no A processo, expectativa é muito grande exatamente. E também, a né? frustração, ela é na mesma proporção. Obrigada, viu, Eu Flavinha? agradeço. Adorei, adorei Adorei mesmo. também. Nossa, acho que vai ajudar muita gente que tá realmente querendo se reintroduzir no mercado de trabalho, né, que tá querendo iniciar uma nova profissão, uma nova atividade. Vou deixar todas as redes sociais aqui da Flávia, tá? Tanto no vídeo quanto na descrição. Agradecer a você que está aqui agora. Já não sai daí não, já dá um like, já se inscreve no canal, no meu e no da Flávia, né? E dá uma rodada todas as outras atividades que já estão aqui no Como Eu Me Tornei, tá bom? Beijo, até mais. Tchau, gente.